bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso Pod Truck. É um prazer estar aqui novamente para a gente falar sobre o mercado de caminhões, sobre as dúvidas, todas as questões que envolvem aí esse mercado. Seja muito bem-vindo, Walker Xavier. Seja muito bem-vinda, Priscila Xavier. Amigos da iTruck Caminhões, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Um prazer mesmo, nosso segundo podcast aqui trazendo conteúdo e nessa maratona aí de conhecimento do mundo dos caminhões para estar ajudando vocês aí nessa caminhada na estrada aí. É um grande desafio, né? Trazer assuntos que envolvem esse mercado, esse dia a dia de caminhões. Existem muitos fatores no mercado, muitas angústias, anseios, desejos, sonhos, expectativas. A gente trabalha já há algumas décadas, né? Assim, somando então, há muitas décadas, trabalhando na realização de sonhos. Nós já tivemos a experiência de termos clientes que realizaram sonhos grandes com relação a caminhões, né? Mas também já tivemos a experiência de vermos realmente pessoas caírem em decadência, em dificuldades. Então é um mercado que anseia muitas coisas e tem muitas expectativas com relação a isso, né? Todos os dias chegam ligações, chegam expectativas, sejam sonhos com relação a esses clientes, e é justamente daí que veio esse nascimento, né? Desse bate-papo nosso aqui. Esse bate-papo ele é interessante porque a gente traz para cá o mundo de alguns que chegam querendo ali, aí vem o sonho, vem às vezes a família já está no mundo do caminhão, é o pai que teve caminhão, que dirigia caminhão e o sujeito quer ter o primeiro caminhão. Então e é um mundo que envolve muito dinheiro também, né? Tudo é muito caro, o faturamento é bom, o custo é alto também. E aí é uma matemática. Caminhão é um mundo dos parafusos. E você falou exatamente o assunto, matemática, né? Nós vamos falar de algo que envolve matemática. Você era bom em matemática? Sim, eu já fui bom eu não era expert em matemática, não. Eu nunca gostei de matemática. Mas eu, assim, já me destaquei algumas vezes. Nós vamos falar sobre financiamento, né? Que é uma expectativa dentro dos assuntos que mais chegam aqui através das redes sociais ou através até mesmo de ligações, né, de clientes que procuram a compra de caminhões. O assunto recorrente, campeão, é justamente financiamento e um financiamento específico, o financiamento do primeiro caminhão. É possível financiar o primeiro caminhão? É possível financiar o primeiro caminhão. Muita gente já financiou o primeiro caminhão e aí depois do primeiro, o segundo e o terceiro, se tudo correu bem, fica fácil, né? Uhum. E isso é importante a pessoa observar, que esse é um passo que ele tem que ser dado com certeza, com segurança, porque se você der o passo e tiver que retroceder, aí para consertar depois é difícil, muito difícil. Sabe qual que eu acho que é a principal diferença quando a gente fala assim, financiar caminhão ou financiar automóvel? É a mente da pessoa, né? Porque quando você financia um automóvel, tudo é financiamento, tudo é linha de crédito, embora os valores sejam diferentes, a conduta bancária, né, de linha de crédito, análise de crédito, ela vai ser a mesma. No entanto, quando a gente financia um automóvel, justamente está ligada a uma questão ali de um objeto que se compra, né, um sonho de realizar alguma coisa, ali um passeio e tal. Só que um caminhão, ele é muito mais do que a realização de um sonho. A compra de um caminhão é também a constituição de uma responsabilidade muito grande, né? Não só pelo valor envolvido, mas porque ele é um bem de trabalho. Então, você está adquirindo um caminhão, mas você também está adquirindo uma empresa. Você está constituindo uma obrigação. Você está constituindo... Engraçado, você tocou num assunto interessante, porque uma vez eu vi um cara ficar indignado, porque ele era médico, queria investir no mercado de caminhão, e ele queria comprar já um caminhão bacana e tal, um caminhão de 450 mil, e ele tinha 200. E ele tinha uma renda aí de 40 mil e tal, e a ficha dele foi negada. Uhum. Foi negada, mas como pode? Você não entende, né? Mas... Ele tem valor para pagar. Ele tem patrimônio. Como é que a ficha dele é negada numa questão dessa? Não, e o pior, ele falou, mas me ofereceram uma Hilux 100% financiada.
de 200 e o preço, o valor que eu estou financiando aqui, querendo financiar, e eu não tenho crédito. É justamente, é o que você falou, o banco vê com olhos diferentes o mercado de automóvel e o mercado de caminhão. Mas por isso que o cliente que busca o financiamento do caminhão, ele também precisa mudar a visão dele com relação a isso. Ele não está realizando um sonho, ele não está comprando um objeto, ele está construindo uma obrigação. E como toda obrigação, ela é repleta de coisas que devem ser adotadas, condutas, cuidados, né, investimentos, conhecimento, a prática, a educação. E muitas vezes a pessoa que está do outro lado só analisa o valor da parcela e se ela vai dirigir o próprio caminhão. E é aí que vai embora, escorrega. Se a pessoa tiver um pensamento muito vago de que o negócio é mil maravilha, aí realmente desanda, né? E o banco sabe que a maioria, podemos dizer com segurança, que a maioria não tem esse conhecimento. A maioria não está pronta. Não está pronta. A maioria, o grande número de pessoas quer, mas a maioria não está pronta. Tem aquela coisa que o cara fala assim, mas eu paguei o caminhão pro meu patrão, ele comprou um caminhão zero, eu dirigi esse caminhão 5 anos e paguei o caminhão para ele. Né? O cara fala isso. Mas vamos entender então assim, financiamento de caminhão, eu acredito que ele passa por 3 fatores que são importantes, três momentos importantes que precisam ser analisados. O primeiro momento é esse momento de fator exterior, porque ele conduz a vida de todos nós. O fator econômico. O fator econômico, o fator de mercado, né? Quando a pessoa precisa entender que o mercado ele dita as regras do financiamento, né? Dita as regras do crédito. O mercado, quanto melhor ele é, quanto melhor está o cenário, quanto melhor está a economia, quanto mais o governo tem investido em linhas de crédito, liberado dinheiro, fomentado a economia, melhor vai ser, porque os bancos vão atender essa expectativa. Banco atende a expectativa de governo, então taxa alta, banco restrito, né? Não vai liberar o crédito. Taxa baixa, banco tende a liberar crédito. Também as linhas de crédito que são oferecidas para determinados segmentos do mercado, né? Quando o governo decide investir no mercado X, automaticamente dentro daquele mercado ali vão existir linhas de crédito que atendam aquela expectativa. Sim, quando o mundo exterior está investindo muito no Brasil, está acreditando no Brasil e o negócio, o crédito fica bom todo, fica fácil, fica tranquilo. Então a gente precisa entender o crédito como uma dinâmica de mercado como qualquer outra, é como você comprar qualquer produto. Financiar dinheiro é um produto, né? As pessoas se esquecem que dinheiro é um produto. Então existe a dinâmica externa do mercado que ela não depende somente do nosso querer, não depende somente da nossa conduta. Mas existe aquela dinâmica que é interna, que é aí que entra o nosso cliente, né? Que é o fator cliente. O fator cliente. Quando a gente fala de financiamento de primeiro caminhão principalmente, a pessoa tem que entender o seguinte, o banco está de olho em você. Ele não está de olho no caminhão. Vamos imaginar... O banco não quer caminhão. Não. Vamos imaginar que de 100%, 5% do olho do banco está no caminhão. O banco vai olhar a tabela FIP ou o Molicar do Porque o caminhão é aquilo que garante aquela linha de crédito, né? O caminhão, quanto mais novo, por exemplo, menos problema ele vai dar, automaticamente vai sobrar mais dinheiro no bolso do cliente. Então, ele é um fator importante, mas ele não é o primordial. Inclusive, existe um pensamento, às vezes, da pessoa que quer financiar, falando, ué, mas por que é difícil o caminhão garante a dívida? Né? Então, a pessoa tem esse questionamento, mas, na verdade, o banco não financia um caminhão para ir lá e te tomar o caminhão. De jeito nenhum. O caminhão, na verdade, ele é só um objeto ali que garante a dívida. Né? Porque existe um contrato, tem que ter alguma coisa que garanta a dívida, você não tem um outro bem para garantir, o banco coloca ele ali como garantia de dívida, mas não é o interesse do banco. Não. O banco não vive de compra e venda de caminhão. O banco quer receber a parcela no dia certo e aí a coisa flui se isso acontecer certinho, beleza. No cenário atual, financiar caminhão, você acha que o financiamento de primeiro caminhão, como que está agora? Hoje está difícil. Está bem difícil. Hoje, o índice de recusas automáticas é imenso.
um índice imenso de recusa automática, por N motivos, né? Score baixo, política... A recusa automática é aquela recusa. O cliente fez a ficha, banco, mandou lá no sistema, que tudo online, né? Acabou-se o fax. Manda no sistema online e automaticamente já é recusado, né? Geralmente por score baixo. O banco usa esse termo score baixo, mas também outros fatores que às vezes o banco... porque aí existe o sigilo bancário, né? Isso, mas geralmente a resposta é essa. A resposta automática é porque o score não está dentro de acordo. Cliente alto risco... às vezes... Só de ser recusa automática, o cliente é alto risco. É alto né? risco. O banco não aceita nem analisar, nem checar as informações. Existe uma restrição ali no CPF, que é uma restrição mais grave, que pode ser desde restrições anteriores, um cliente que já, por exemplo, moveu uma ação contra a financeira, isso né, é muito forte. Um cliente que já teve inadimplência com aquela financeira há 20 anos atrás e que decidiu, ou que teve problemas no cartão de crédito vinculado àquela financeira. Enfim, são N fatores que podem realmente causar ali a recusa automática, e o score, com toda certeza, define isso aí. Né? O banco não vai liberar dinheiro para quem não tem score, é fato. Você falou você falando aí do histórico, né? Eu me lembrei o seguinte, que a gente é da época do fax, né? Da época do fax. Eu sou um pouquinho do mais pombo velho, correio. né? Você é do eu pombo sou correio. da época que mandava a ficha pelo correio, chegava no Eu falei banco. pombo correio. O pombo correio. Aí, a gente mandava a ficha, eu corria, às vezes tinha que pôr no correio na sexta-feira, para ver se segunda já caía em análise, para ter a resposta na sexta-feira. E era assim, um bolo assim de papel, que você tinha que tirar xerox, né? Mandar todos os comprovantes para que o banco fizesse aquela análise ali e realmente conferisse todas as informações que nem eram possíveis de serem conferidas. Não. Assim, grande maioria delas ia no... E tinha um fator interessante que a gente, nessa época, a gente conseguia colocar alguma coisa que enriquecia a ficha e o banco aceitava, porque não tinha como conferir. A gente não estava na era da informação como é hoje. E esse é justamente um fator em que as pessoas têm que se atentarem. Quem quer financiar o primeiro caminhão tem que entender que nós estamos na era da informação, nós estamos na era da tecnologia, nós estamos na era do celular na palma da mão. Onde a gente anda, o que a gente faz, o que a gente procura, o que a gente busca na internet, isso tudo é fator. Então, se você adquire alguma coisa hoje, você compra aqui a caneta hoje, significa que isso aqui já consta no... Cara, eu sou advogada, a gente sabe que existe um banco de dados muito completo. Hoje eu jogo um CPF de um cliente num sistema de busca e eu tenho tudo desse cliente. Eu tenho todos os endereços dele, eu tenho os imóveis que ele tem, eu tenho as compras que ele fez, eu tenho tudo. Entende? Então a gente tem que analisar que a gente não está mexendo com gente inocente, né? A gente está mexendo com financeiras que tem milhões em faturamento anual. Então existe uma equipe enorme. Nossa! Então, o banco sabe mais sobre a gente do que a gente mesmo. Ele tem muito mais informação. Exatamente. E ele tem o que é importante, o dinheiro. Eu costumo dizer também para a pessoa, às vezes o cara tá lá no Ceará, ele passa a ficha lá e a ficha é negada. Ele fala, não, vou descer, vou para o Sudeste, vou para São Paulo, porque fulano financiou lá. Aí é negada, aí ele vai para o Goiás. Enfim, ele pensa que se ele mudar de ambiente, ele vai ter a ficha aprovada. E não sabe ele como todos os rios correm para o mar, toda a informação vai para o Banco Central e tudo que acontece no mundo financeiro fica gravado e todos os bancos têm acesso. Então, assim, primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente, então, na hora de financiar um caminhão, é a ficha dela. A ficha, o histórico ali, perfeito, tudo certinho. Inadimplência, nome limpo, né? Isso conta, isso é primordial. Isso, eu digo que isso é o fator número 1, isso é o início, né? Se não existe isso, não existe mais nada. O resto você pode construir. Sim. Agora, se você não tiver isso, não adianta você ter todo o resto. O histórico financeiro. Imagine você que o cara financiou um carro, paga R$1.000 por mês, e ele atrasou de 36, ele atrasou 5 parcelas. Está gravado no Banco Central. O banco vai ver isso, pelo menos uma parcela de 1.000. Ele atrasou, imagine uma de 3 ou de 5.000. Então, automaticamente, esse cliente ele vai ser negado. Eu entendo assim,
A pergunta mais comum todos os dias é aquela: é possível financiar 100%? Essa pergunta é recorrente. É recorrente, né? Se a gente jogar aqui no Google agora, não vou jogar, mas se jogar, assim, a gente vai encontrar um número enorme de perguntas nesse mesmo sentido. Mas é possível financiar 100%? Eu prefiro dizer que hoje, atual. Não. Eu não posso afirmar que alguém em algum lugar não consiga. Vai que consegue. Mas eu acho improvável. Não posso dizer impossível, mas é altamente improvável. Então vamos nos tópicos com relação ao caminhão para a gente entender primeiro como que funciona essa dinâmica, né? Ano de caminhão conta, é importante na hora de financiar esse montante de 100% ou conseguir um financiamento? É importante, desde que, nesse caso, tem que se observar de onde ele vai financiar. Se ele estiver financiando na conta corrente, os bancos, né, conta corrente, trabalham com financiamento de caminhões até 10 anos. Banco de carteira, que você está dizendo, isso, né? Banco Bradesco, Santander, Banco do Brasil, né? Banco de conta corrente comum. Correto. Quando vai para as financeiras, estende-se a 20 anos e tem uma financeira em específico que chega a 30. 30 anos de uso o caminhão. Lembrando que quanto mais velho vai ficando o caminhão, mais alto vai ficando a taxa. Ah, mas o caminhão faz a mesma coisa. É porque o risco, o banco entende que o risco dele é maior. O caminhão mais velho ele tem uma tendência a trabalhar menos, ficar mais tempo na oficina e, enfim, uma série de detalhes que você, caminhoneiro, sabe, né? A tabela do caminhão. A tabela do caminhão nos ajuda muito na hora de financiar, porque imagine você, existem caminhões no mercado que, vamos imaginar que a tabela FIP dele seja 200, mas o mercado dele é 150. Então, a gente envia uma ficha para o banco e diz ao banco que nós estamos vendendo o caminhão por 200. Na verdade, nós estamos vendendo por 150. Então, se o banco financia 50% desse caminhão para a pessoa, ele vai financiar 100, correto? 100, 50% da tabela FIP. Então, ele, ao invés de dar 50% de entrada, 100 mil, ele vai estar dando 50. Mas isso acontece justamente por causa daquele fator externo, né? Que a gente estava falando de mercado. Que muitas vezes a tabela oscila lá na fonte e ainda não foi o tempo hábil para que aquele mercado absorvesse isso. A gente viu muito isso acontecer, por exemplo, só que de maneira reversa, no período da pandemia. Sim. Que os caminhões novos faltaram, né? Não tinha ali todos os suprimentos necessários para a fabricação. Automaticamente teve um boom no estouro do valor do mercado do veículo usado. Então, o veículo usado que valia 100 mil, ele passou a valer 150 mil muito rapidamente. Muito rápido. Né? Tinha caminhão sendo vendido acima da tabela, muitos modelos de caminhões acima da tabela, e quem tinha vendia bem demais, e isso foi uma explosão. Foi um negócio reverso. Mas o contrário também acontece, que muitas vezes existe uma correção no valor da tabela ali, né? E o caminhão ali, ele cai de valor de mercado, na verdade, ele cai o valor de mercado, mas a tabela continua alta, que é aí que entra essa questão do... É um tipo de simulação, né? Mas não é uma simulação golpista, não porque é lei da oferta e procura. Tá valendo X, mas a tabela é X, então o banco sabe disso. E aqui para nós também é o seguinte, é aquilo que a gente estava falando. A gente pode até pensar que a gente está enganando o banco, mas ninguém engana o banco. Foi o que eu falei, o banco sabe disso, sabe? O banco ele entra lá nos sites como a iTruck, por exemplo, e ver qual que é o valor. Mas esse caminhão tá X aqui em vários sites, né? Então, assim, o banco... Mas ele aceita por uma questão de que existe uma tabela oficial do governo que dita ali o valor de mercado, né? Daquele bem que está sendo adquirido, ele aceita aquilo. Então, é possível, sim, o cliente simular, né? Vamos usar essa palavra, né? Simular como se ele estivesse dando uma entrada abaixo de 50%. Uma entrada um pouco maior do que aquilo que ele realmente está dando, né? Então, esse é um fator que deve ser observado. Outra coisa, existe valor, você que está todos os dias, né, atuando na venda, existe um valor limite para financiar o primeiro caminhão? Sim. Você observa isso nas financeiras? Observo. Embora não seja assim divulgado claramente, você observa que existe esse... Olha, primeiro caminhão pedir mais de 100 mil bate
e volta automaticamente, assim, de cada 9 fichas enviadas, 9,5 são negadas. Então, você acredita assim que hoje o mercado tem colocado como fator para arriscar esse valor de R$100.000? Até R$100.000 de liberação de crédito, automaticamente, assim, englobando dentro das características do caminhão, ano, tempo de serviço, enfim, né? Todas essas outras condutas. O mercado, na hora de absorver esses possíveis compradores, aí eu digo assim, os bancos, né? Porque a gente está falando sobre financiamento de caminhão. Você acha que existe uma conduta mais criteriosa no sentido de procurar mais pelo em ovo, né? É mais difícil, sim, real. É mais difícil. Onde você acha que pega mais ali para a pessoa comprovar a condição dela de... Olha, que pode pagar aquilo ali, de que pode comprar? Olha, a gente costuma dizer a gente até já fez algum conteúdo sobre os 10 pilares do crédito, né? Quando a gente vai falar assim em análise de crédito de verdade, a gente consegue citar 10 itens que o banco vai olhar. Ele vai olhar a experiência no mínimo de crédito. 10, né? Uma coisa, por exemplo, que tem muito peso, o serviço que o cara vai prestar, onde vai prestar, para quem vai prestar, né? Vou agregar na empresa XY e essa empresa tem lá um baú e eu vou comprar um cavalo mecânico e vou agregar nessa empresa. Ok, o banco vai analisar até a empresa. Ele vai analisar até a empresa. Exatamente. Né? Então, assim, é pelo em ovo mesmo que o banco sai rastreando ali. Então, assim, com base nisso, eu acho que se é o cliente que está do outro lado hoje, ele me perguntasse assim, eu quero financiar um caminhão 100%. Eu não tenho condição, né? Eu não tenho um valor ali de entrada de 50%. Por onde eu devo começar? Eu diria que é pelo relacionamento bancário. E você? Eu costumo dizer o seguinte: quem te conhece tem uma tendência muito maior de te dar crédito do que quem não te conhece. Quando a gente fala de financeira, a única coisa que ela faz é financiamento. Você manda a ficha, ela analisa, ou aprova ou reprova. A conta corrente é diferente. Conta corrente é um dia a dia. Você está lidando ali com uma pessoa. E o banco vai conhecer o seu movimento bancário, vai conhecer a sua renda, qual o valor que você está gerando por mês ali. Você vai, talvez, o que é interessante fazer, consumir produtos do banco. De repente você faz um consórcio, paga em dia, faz um título de capitalização, paga tudo em dia. Porque existem meios para que a gente possa ir construindo crédito, né? Muitas vezes a pessoa acha que a compra do caminhão dela, ela vem somente através de uma operação de financiamento, mas existe todo um contexto que você pode viver antes daquilo ali, que é justamente a construção de um crédito, né? Sim. Mas a gente não está muito acostumado ou habituado com o planejamento. Muitas vezes parece que é uma perda de tempo, que está distante demais. E quando as pessoas param para observar essa conduta do dia a dia, dessa construção, desse alinhamento ou aproximação com a pessoa do gerente, a pessoa que te atende, a pessoa que conduz o seu crédito ali, na verdade, isso está reduzindo o seu tempo de espera na realização desse sonho de financiar, né? Mas as pessoas muitas vezes observam o contrário, acham que está longe demais, que está distante demais, que é lento demais. O que eu observo muito é o seguinte, principalmente, acho que o brasileiro, a gente tem essa coisa do imediatismo e o mais fácil, o atalho. As pessoas, elas querem comprar um primeiro caminhão, vou passar uma ficha. Aí acha algum vendedor lá que também não tenha preocupação com a ficha do cliente, ele só joga lá para ver o que acontece. O que vai acontecer é o que a gente já sabe, vai negar. Aí ele espera um tempinho, passa outra ficha em algum lugar, passa outra ficha em outro. Quando a gente fala em construir um crédito, a gente fala de um planejamento, que é o que você acabou de dizer, e o planejamento, ele leva tempo. Você vai abrir uma conta. Dá trabalho. Você vai planejar onde você vai abrir uma conta corrente.
E aí você vai iniciar um namoro ali com o banco, para o banco te conhecer e confiar em você. É um namoro mesmo, em casamento depois, né? Aí, isso leva tempo. Você vai abrir uma conta hoje, você não vai pedir um financiamento amanhã. Mas, talvez daqui 90 dias, daqui 6 meses, de acordo com aquilo que você for dando, você vai receber. E esse planejamento as pessoas não têm paciência de fazer. E esse é um grande motivo de caírem em golpe, porque o golpe é a mil maravilha. Opa, tá ali o caminhão, vou pegar esse caminhão amanhã. E aí, perde dinheiro, toma golpe, é complicado. É porque a gente observa que pessoas querendo, né, comprar o primeiro caminhão, ter o primeiro caminhão, realizar esse sonho, são muitas. Né? Nossa! Se a gente fizer um são anúncio milhares. que agora a gente não dá conta de atender. São milhares. Mas observa-se também que preparadas para isso são poucas. São poucos. Né? Estão vivendo só movidas ali pelo sonho, pela expectativa, pelo desejo daquela realização, mas poucas estão preparadas para isso. A gente observa essa preparação tanto quando a gente fala na construção da linha de crédito, no conhecimento. A grande maioria chega sem realmente saber como que funciona um crédito, né? Querem financiar sem saber sequer o que era um crédito, sabe que vai pagar parcelado, mas não sabe ali a conduta real do crédito, como que funciona, e é justamente o que você falou. Por não ter esse conhecimento, eles não só correm o risco de caírem em golpes, que são vítimas muito mais fáceis nesse sentido, mas eles correm o risco de colocar tudo a perder, de perder ali realmente a realização de sonho, a concretude daquilo ali, e muitas vezes perder uma vida inteira de trabalho. Nossa, com relação a isso. É verdade. Vem a frustração, a família fica frustrada, enfim, o negócio cada rombo que a gente vê acontecendo aí quando a pessoa cai num golpe, porque o sonho estava ali, opa, aí você vai naquele... Era palpável. Nossa, o sonho tá na mão, explodiu, é um golpe. Então vamos pensar assim, no resumo do resumo, né? Aqui, primeiro caminhão. É possível financiar? É possível, sim. É possível, sim. Entendeu? O fator ficha é primordial, a sua idade, as inadimplências, né? Histórico bancário, histórico nome familiar, limpo. Inclusive, às vezes a esposa tem um nome sujo, o banco vai ver, opa, exatamente. Tá legal. Então, assim, essa questão do score é importante, ela define muita coisa ainda. Fora isso, são poucas oportunidades de fato conseguir o financiamento 100%, porque são poucas financeiras também que trabalham e enfrentam esse tipo de coisa. A construção de crédito é uma linha importantíssima quando a gente fala isso, e a gente está falando sobre relacionamento bancário. Sim. Relacionamento é tudo. O ano do veículo, ele também é um fator que faz diferença. Faz diferença, e quando a gente fala em relacionamento, a gente está falando de conta corrente, aí a gente já entra também na questão de veículos até 10 anos. O que às vezes a pessoa fala, pô, mas um caminhão de hoje, 2014, é um caminhão mais caro. Então isso vai exigir uma entrada maior. Então são fatores que têm que ser analisados e planejados, né? E dentro dessa questão de fator, a gente tem que observar a ansiedade e o sonho, né? Colocar isso tudo na balança, observar os passos que estão sendo dados com relação a isso, para que você não se perca nesse caminho, né? Para que o cliente não se perca nesse caminho, porque ele pode não só cair ali no papo de golpistas, o que já é muito ruim, porque implica um prejuízo financeiro, né? Dinheiro mesmo que ele pode perder. Mas ele pode cair também no papo de pessoas que não estão preparadas para o mercado. É aquele operador de crédito, aquele vendedor que não tem amplo conhecimento, que manda a ficha, que sem se importar, se der certo, se aprovar para ele é lucro que ele vende, que ele realiza ali. Mas ele não se importa com o todo, né? Ele não se importa com o cliente. Ele não tem nada a perder. Inclusive, eu pego muito caso assim, de às vezes a pessoa, né, começa a me perguntar e eu começo a orientar e a pessoa fala assim, mas você está dificultando muito, não é tão difícil assim. Aí a pessoa pensa que é eu que estou dificultando. Queríamos nós que fosse fácil. É difícil. Porque a verdade é essa. A realidade é que é difícil financiar o primeiro caminhão. É difícil. É possível, mas é difícil. Então não adianta pegar a ficha, eu vou passar a ficha aqui, aí você acha um vendedor, o cara não me manda os dados aí, pimba, manda, nega automático. Aí você vai numa outra loja, num outro estado e tal, e passa de novo, nega. E quanto mais você passa, pior fica,
Porque o reflexo disso é horrível. As fichas que são passadas e que elas são recusadas, aquilo fica no histórico do cliente. E isso é horrível. Isso te distancia, assim... É impressionante como, né, do seu sonho de conseguir realmente. Eu até acredito que o sistema de análise de crédito, ele tem já na função se, já fica no automático lá, se constar recusa de um outro banco, negar automaticamente. Eu acho que essa função se, ela fica ativa, né? Não tem como... os bancos, eles não abrem pra gente, assim, até porque, né, seria muito infantil isso, abrir os critérios de análise ali, de busca, por de completo, critérios de aprovação, né? Por completo. Mas a gente que está dentro do mercado, a gente sabe mais ou menos ali o que está acontecendo, né? Quando a gente preenche uma ficha, depois de algumas décadas atuando, né, no mercado, a gente sabe qual ficha que tem chance de ser aprovada ou não, né? Então, por isso que a gente busca dar essa orientação para o cliente, que vem muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, ele vem movido pelo sonho, unicamente. Ele dirige, muitas vezes o cara cresceu ali dentro de uma família, né, que tem essa tradição do caminhão, o avô, o pai, ele agora está dirigindo, e o sonho dele é ter um caminhão. Então, ele vem movido somente pelo sonho, sem analisar todo o contexto que envolve isso. Uma coisa que eu estava me esquecendo também, que às vezes a gente fala o primeiro caminhão, e eu pego muito caso do sujeito fala assim, não, mas eu já tive caminhão. Eu tive caminhão, vendi, tem 3 anos e estou querendo voltar para o ramo. Então, quando a gente fala o primeiro caminhão, não quer dizer que o banco pense assim, opa, é o primeiro caminhão do cara, opa, mas esse já teve caminhão? Não, esse é diferente. Não, o banco, você tem que entender o seguinte... O banco entende que se você já tiver um caminhão rodando, você tem uma atividade, você tem um faturamento, você tem ali algo já funcionando. E isso vai te gerar uma estrutura... Menos risco. Né? Então, é o que a gente fala, 2 caminhões para pagar um. Enfim, o banco vai se sentir seguro. Quanto mais segurança você dá para o banco, mais dinheiro ele te empresta. E mais segurança você tem também. Porque a gente pensa no crédito como um todo, né? Você não vai pegar um crédito, pelo menos a gente espera que não, para não pagar, né? Só para ter ali uma restrição, para arriscar, para saber o que vai acontecer. A gente não está falando aqui de um bem de R$50, né? A gente está falando de um bem de trabalho, um bem de um valor altíssimo, que implica um grande faturamento, mas que também implica uma grande responsabilidade. A gente até já, você me fez lembrar, a gente até já escutou isso, né? De assim, motorista, não, vou financiar, quero financiar 100%, houve uma época que era fácil, né? Não, se não der certo eu entrego o caminhão e tal, né? Então, a gente já viu esse tipo de pensamento. Mas por causa de pensamentos como esse, que tem a restrição do mercado, né? Então a gente tem que observar esse tipo de conduta quando a gente quer financiar um bem. Não é só o sonho que pode mover, a gente tem que planejar de fato. Então é possível financiar sim 100%? Só que é difícil. Num outro contexto. Você se lembra de época que a gente pegava um caminhão que a tabela FIP dele era 110, a gente vendia ele por 100 e financiava 110. Sim. Primeiro caminhão. Sim. E a gente financia, e o troco que a gente estava vendendo por 100, a gente passava pro cara para ele abastecer, que nem dinheiro para abastecer ele tinha. Exatamente. Olha, assim, como que era a festa do crédito naquela época. Isso foi 2006, 2005, por aí, né? Então bastava comprovar que você tinha 3 anos. Eram poucas financeiras no mercado, elas queriam entrar e todas elas estavam entrando oferecendo grandes vantagens e muito dinheiro. Então cada uma queria morder entrou Itaú, entrou BV, a Finasa, Daicoval. Nossa, era tanto banco que a gente, né? Uns bancos assim também. Mercantil. Uns bancos loucos aí que surgiram também, que não ficaram muito tempo no mercado, não tinha como ficar também, né? É impossível ficar desse jeito. Então a gente observou que existiu de fato uma festa, mas que ela não existe hoje. O cliente ele precisa estar ciente de que o mercado ele se adaptou, como sempre, à realidade dele. A nossa realidade hoje é crédito mais restrito. Sim. Dentro de todo um contexto econômico, governamental que nós vivemos, né, cotidianamente, o crédito hoje é restrito. Se for
crédito 100% para quem nunca financiou um caminhão, ele é mais restrito ainda. E é fato. Não, e essa explosão dessa festa do crédito, o que aconteceu? O sujeito financiava um valor altíssimo, o caminhão todo e até mais um pouquinho, e a parcela dele ficava alta. Naquela data, tinha carga, muita carga, e o mercado de frete estava bombando. No primeiro desequilíbrio econômico do mercado, ele fica sem carga. Aí, se ele ficar 15 dias sem rodar, ele já não paga a parcela. Se bater o motor e ele gastar 15 dias para arrumar, além da despesa do motor que ele vai ter que arrumar, ele já não paga a parcela. Se ele não pagar uma, acabou para ele. Mas é isso que eu falo, as pessoas não analisam que o caminhão, ele é uma empresa, né? Ele é a sua casa ali. Sim. Se você ficar, você aí é motorista de caminhão, você fica você tá ali recebendo o seu salário, você paga as suas contas. Se o seu patrão deixa de pagar seu salário, no mês que vem você não paga água, luz, telefone, supermercado, e é assim. Então, se o seu caminhão não fatura, automaticamente você não paga a prestação. Então, é isso que tem que ser analisado. Você não está comprando um bem qualquer. Você não está comprando ali só um desejo, você está adquirindo uma obrigação. E como toda obrigação exige esse planejamento, esse cuidado, né? E toda essa conduta que a gente tem que ter com relação a isso. Um outro detalhe interessante também é o seguinte, vamos imaginar que você vai comprar um caminhão de 150 mil, né? E aí você separou lá 70 para de entrada, 75 que seja e tal, você tem que ter uma reserva, porque esse caminhão vai dar problema, esse caminhão tem imposto, tem seguro, tem isso, mas tem aí aquilo. Que entra o planejamento. Olha, muitas vezes a pessoa ela vem para financiar o primeiro caminhão, mas ela se esquece até de questões como essa, imposto, ou de pneu, né, de desgaste, ou de seguro, como, né, que você dirige um caminhão sem seguro. De uma alteração então, no caminhão para atender uma determinada carga. São todos fatores que muitas vezes o consumidor, né, aquela pessoa que quer financiar o caminhão, ele não observa, mas que o banco sabe que ele necessita disso, né? O banco, inclusive, exige muitas vezes o seguro, dependendo do crédito do cliente. Ele tem que fazer o seguro justamente porque... Na conta corrente, normalmente, o pessoal amarra. Já vincula ali e tal. Mas é isso, né? Pra gente falar sobre primeiro caminhão é sempre um assunto que... A gente poderia falar horas aqui. Horas, porque demanda muitas dúvidas, né? Inclusive, se tiverem dúvidas, manda aí que a gente vai... Para que a gente faça outros, né, episódios falando justamente sobre esse assunto que é tão amplo e que desperta tanta atenção, interesse, vontade das pessoas, justamente porque o sonho é grande, né? Mas a gente espera realmente que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui, desse episódio onde a gente fala sobre essa questão do crédito, que é tão primordial para adquirir muitas vezes a realização desse sonho do primeiro caminhão, né? E enviem pra gente o feedback, contem o que achou do episódio, das perguntas, mande sugestão de outros temas, porque isso é importante pra gente. É um projeto novo, a gente está fazendo de acordo com as demandas que chegam todos os dias. Sim, né? Mas é um mercado com uma gama de dúvidas muito grande. Chega muita pergunta, mas vai perguntando aí, que a gente tem todo prazer em responder aqui. Nos acompanhe lá no Instagram, que muita coisa vai para lá também, né? No Facebook, enfim. Vai acompanhando a gente, participem com a gente, que é um prazer estar aqui com vocês. Isso aí, muito bom esse episódio de hoje. Obrigada, Valca Xavier. Obrigado, Priscila Xavier. A gente encontra vocês no próximo episódio. Até lá. Amigos da Itruc Caminhões, um grande abraço.